Olá, minha amiga, meu amigo. Eu sou Abimael Borges, advogado e também desenvolvedor WordPress. Eu crio sites especiais e personalizados para a sua necessidade no seu escritório. Ultimamente, a tecnologia ela tem crescido de uma maneira tão grande que às vezes os cursos de direito eles não dão possibilidade do advogado sair de lá sabendo criar sua página, sabendo fazer uma divulgação online, seguindo as regras do Código de Ética da OAB, respeitando, essas regras para não ter problemas mais adiante e oferecendo serviços que atendam às necessidades dos seus clientes. Então, a minha agência, eu enquanto profissional, tanto do direito quanto do desenvolvimento web, eu crio o site do zero para que você tenha a sua presença online garantida. O processo de criação de sites para o advogado, ele passa por diferentes etapas. O procedimento é um tanto quanto diferente do procedimento de criação de sites normais. O site normal ele não está vinculado a regras de conduta, a regras de ética da OAB, mas o site do advogado ele tem que obedecer certas regras, principalmente com relação à divulgação, porque existe uma questão entre a divulgação que você vai fazer no Google e em outros meios de divulgação e a divulgação que outros profissionais podem fazer. Nós só podemos fazer por meio de pesquisa, nós temos que ter em todas as nossas divulgações um cunho de, um cunho de educativo, de educação. Nós temos que transmitir a nossa mensagem de forma a não mercantilizar a profissão do advogado. Então, existe todo um conjunto de regras que para as outras profissões, para os outros tipos de sites, não tem. Por isso que é até perigoso, às vezes, você colocar a criação do seu site na mão de uma pessoa que não conhece as regras jurídicas. Eu não só sou advogado, como eu sou webmaster também. Então, eu conheço os dois lados da moeda. Eu conheço o que é o desenvolvimento de um site e conheço as regras da nossa profissão. E conhecendo essas regras, eu criei o meu site, crio o site dos meus colegas e crio o site para você que é advogado ou que tem um escritório jurídico já dentro das regras da nossa, do nosso código de ética. Tá? Então, assim, as etapas da criação do site parece que são iguais dos outros sites, das outras ramos, dos outros nichos de atividade ou das outras profissões. Mas, no nosso caso, tem esse detalhe. O Código de Ética da OAB não permite que você crie um site espalhafatoso, muitas propagandas, propagandas que não tenham cunho educacional, propagandas que vilipendiem a nossa profissão. Então tem que ter todo um cuidado, todo um esmero ao elaborar um site para o advogado. Então, na condição de advogado, conhecendo todas essas regras, eu busco adaptar dentro do nosso projeto de site. Outro ponto, o site ele é criado a partir, primeiro, do seu nome, o nome do advogado ou o nome do escritório. Sabemos das regras para a criação de nomes de escritório, nome do site. Existe uma terminologia específica para os nomes dos advogados na internet, que é .adv.br. Tem advogados que costumam colocar .com.br ou .com, mas esse com se refere a comércio. O advogado ele não pode ter um site vinculando a sua profissão ao comércio. .com quer dizer comércio. A advocacia não é um comércio. A advocacia é um munus público, ou seja, você tem uma atividade que não é uma atividade comercial, é uma atividade social, é uma atividade para a sociedade. Compreende? Então, quando você cria o seu endereço na internet com .com.br ou apenas com .com, você está dizendo que você desenvolve ali uma atividade comercial. E atividade comercial não é compatível com a advocacia. Isso segundo o nosso código de ética, da nossa profissão. Então, muitos advogados, eu vejo demais esse equívoco. Ainda bem que a OAB ainda não começou a pegar no pé desses advogados que fazem isso.
mas ela pode a qualquer momento tomar essa decisão, compreende? Por quê? Como eu já disse, .com se refere a comércio. O advogado ele tem a sua nomenclatura, ele tem o seu sufixo previsto, né? .adv.br. Esse é o prefixo que um advogado deve constituir. Fora isso, a questão do nome deve necessariamente ser ou o nome do advogado ou o nome do escritório, quando o escritório é uma sociedade de advogados ou uma sociedade individual de advogados. Então você pode ter lá Borges e Cruz Advogados ou Borges e Cruz.adv.br, ou então o seu nome, no meu caso, abimaelborges.adv.br. Pode pesquisar aí que meu site é nessa situação, com esse nome. Então isso aí se chama o domínio, ou seja, é o seu endereço. É o primeiro momento que você vai fazer um site, você vai precisar definir esse domínio nessas regras. Além disso, você tem que ter uma hospedagem. Lembre-se que nem toda hospedagem é adequada a sites para advogados. Por quê? Porque tem hospedagens, tem sistemas de hospedagens que hospedam também sites maliciosos, hospeda sites pornográficos, hospeda outros sites, e eles passam a ser mal vistos pelo buscador do Google. Então alguns dessas hospedagens, desses servidores de hospedagem para sites, eles não são adequados para o advogado. Você tem que ter também esse cuidado. Quando você vai fazer um site para qualquer outra área, você não precisa se preocupar com esses detalhezinhos. Mas quando é para a área do advogado, você precisa se preocupar, porque a advocacia é uma função comum nos públicos, é uma função especial, é uma função para a sociedade, e o Google ele quer entender se você está atendendo às necessidades dos seus clientes e se você mantém um nível, né, de ética, um padrão de ética para poder apresentar os seus serviços e os seus produtos para os seus clientes. Quando eu falo produtos, eu não estou falando de comércio, eu estou falando de serviços mesmo, aquilo que você oferece para o seu cliente. Então, né, 2 passos aí, ó. O endereço, o seu nome, a sua identificação na internet. No meu caso, eu tenho lá abimaelborges.adv.br, aí você vai ter o seu ou o nome do seu escritório. Isso aí é um ponto. Outro ponto é saber escolher a melhor hospedagem. Nós, aqui no nosso escritório, nós temos a melhor hospedagem e podemos indicar para você quais servidores são adequados para hospedar o site de um advogado. Fora isso, desses dois tópicos, assim, aqui a gente só desenvolve o site. Aqui a gente não produz, por exemplo, vídeos, a gente não produz fotografias, a gente não produz as imagens necessárias para você alimentar o seu site, tá? Essas imagens aí você deve produzir, contratar um profissional de qualidade, um profissional que faça fotos realmente boas, para que a gente dê um tratamento a elas, um tratamento para que elas sejam leves para a internet, e que você transmita confiança, você transmita credibilidade através das suas imagens, das suas fotos que você vai postar. Não adianta você pegar foto de qualquer jeito, foto escura, granulada, foto cortada, foto mal feita com celular, selfie de qualquer jeito, não. O advogado precisa cuidar da sua imagem, e como é importante a imagem para o advogado, ele vai contratar um estúdio, fazer uma sessão de fotos bonitas, né, bem feitas, profissionais, para a gente dar uma identidade especial para o seu site. Os vídeos também, você deve procurar fazer vídeos de apresentação, né, da sua área de atuação, da sua apresentação, de como que você encara a profissão do advogado, como que você vê, né, a sua atuação como advogado, se apresentar mesmo para os seus clientes, não vendendo o seu peixe, mas mostrando quem você é, para que o seu cliente lhe conheça, para que você crie autoridade e transmita essa autoridade para os seus clientes, futuros clientes, tá? Então, talvez o primeiro contato que o seu cliente vai ter com você, com o seu escritório, com
o profissional que você é, vai ser por meio desse vídeo que você vai colocar no seu site, tá? Então, a produção, então, em terceiro ponto aí, a produção do material para colocar. Claro que o nosso site, ele vai estar adequado para que você coloque notícias, coloque artigos. Todo momento que você quiser colocar um artigo, você vai ter o seu ambiente onde você vai publicar o seu artigo, colocando fotos, colocando vídeos, aquilo que você sentir vontade de fazer. Então, assim, isso aí é um terceiro ponto. Um quarto ponto que é preciso que a gente comente aqui é o período de desenvolvimento e de aprovação do site, né? Então, quando você mandar esse material, fechar o contrato com a gente, aí a gente vai desenvolver o primeiro layout do seu site, vai mandar para você, você gostando, você aprova, você não gostando, quero que mude isso, essa foto não está legal, esse banner não está legal, vamos adaptar, vamos mudar, vamos melhorar, isso aqui quero dessa outra forma, tal. Isso tudo você vai ter um diálogo aberto com a gente e vai construir o site. Quando você aprovar o site, aí o site vai para o ar, você já vai poder acessar e divulgar o seu site. E aí vem o quinto ponto, que é a otimização para SEO, ou a otimização também para que o seu site seja adequado àquilo que o Google espera, tá? Então, assim, não adianta a gente fazer um site todo requintado sem que ele atenda às exigências do Google. O Google, ele procura, quando alguém faz uma pesquisa, ele procura entregar para a pessoa os resultados mais próximos daquilo que a pessoa colocou. São as palavras-chave, né? Mas, assim, o seu site tem que estar focado. Então, por exemplo, se você é um advogado que atua no direito de família, então você vai ter que ter ali uma landing page dentro do seu site, uma landing page muito bonita, organizada, focada nesse nicho que é o direito de família, né? Então você vai ter que ter um vídeo específico, você tratando desse assunto do direito de família, explicando quais são os procedimentos para se entrar com uma ação, por exemplo, uma ação de alimentos, né, um divórcio, uma separação, né, uma partilha de bens, enfim, tudo que tem relação com o direito de família. Você vai criar vídeos, gravar vídeos para mostrar para o seu cliente, porque assim, o cliente ele está procurando informação. Ele está procurando saber se você de fato domina, se você de fato conhece da área que ele está procurando. Então, assim, se você atua na área criminal, você vai conversar com o seu cliente focando na área criminal, né? A questão do inquérito, a questão da prisão preventiva, questões diversas da área criminal. Então, o Google vai entregar para a pessoa que fez a pesquisa, ele vai entregar exatamente aquilo que ela busca, tá? Então, assim, não é a gente pensar naquilo que a gente quer oferecer, mas a gente pensar do ponto de vista do cliente. O cliente está buscando o quê? E o Google vai entregar exatamente aquilo. Por isso que vai haver um ranqueamento entre aquilo que está mais próximo da pesquisa do cliente e aquilo que está mais distante vai ficar mais embaixo da pesquisa. Então, só vai aparecer no topo da lista dos primeiros que patrocinam, né? Quem patrocina vai aparecer lá em cima. Se ninguém patrocina, vai aparecer aqueles que o algoritmo do Google determina que se aproxima mais das necessidades abordadas pelo cliente na sua pesquisa. Então, assim, esses pontos são fundamentais na hora de você decidir fazer o seu site. Não adianta você querer fazer o seu site de qualquer forma. Você tem que entender que o site para o advogado ele tem que ser bem específico, ele tem que ter um tratamento diferenciado, não é qualquer site, não é de qualquer maneira, não é que você joga em qualquer lugar. Às vezes você tem um site, mas como ele foi jogado em um servidor que não atende às regras do YouTube, o YouTube não vai exibir os seus vídeos da forma correta, o Google ele não vai fazer com que você apareça na primeira página da pesquisa, porque o seu servidor ele não é adequado para isso, tá? Então, todas essas regras, tanto as regras jurídicas quanto as regras do desenvolvimento do site, dos cuidados que tem que ter com a segurança, com a questão dos dados dos clientes, se você for colocar clientes para se cadastrar no seu site,
você precisa tomar todos esses cuidados. E nós estamos aqui justamente para te auxiliar, para construir o teu site, para fazer com que você tenha um site com segurança, um site que seja acessível de qualquer ponto do país e que seja também bem classificado nas buscas do Google, e que você possa fazer as suas propagandas, que você possa fazer o seu marketing digital de forma tranquila, sabendo que a sua página ela vai aparecer na primeira página de pesquisa do Google tranquilamente, tá? Então essa dinâmica você vai conseguir se você tiver as ferramentas corretas e se você contratar o nosso serviço, que é adequado para essa sua demanda, tá bom? Qualquer momento eu volto aqui com novas informações para você, meu colega advogado, minha colega advogada. Forte abraço e até breve.